à doutrina. Não pode haver uma dicotomia entre essas duas coisas. É um perigo. Você sabe o que significa esquizofrenia? A doença psíquica chamada esquizofrenia? Em resumo, a pessoa vive em dois mundos. Ela se assenta no sofá da sua casa e começa a conversar com o João ao seu lado, que não existe. Mas para ela existe. O seu amigo João. Ela vive em dois mundos. Espiritualmente falando, nós corremos o mesmo risco de sermos esquizofrênicos espirituais. Compreende? Aquilo que nós vemos em Cristo, temos em Cristo, somos em Cristo, não se reflete em nossa conduta diária. Então vivemos como em dois mundos. Um mundo que nós chamamos de sagrado, é o mundo da reunião, o mundo da igreja, o mundo da Bíblia, o mundo de Deus, o mundo da oração, e o mundo do trabalho, o mundo da vida da família, o mundo dos relacionamentos, o mundo secular. Isso não existe. Nossas vidas são sagradas e nós vivemos no sagrado. Mateus capítulo 6, nosso Senhor Jesus trata de maneira tão profunda com essa questão da esquizofrenia espiritual. Sabe o que ele diz? Não podeis servir a dois senhores. Ou você vai... Senhores, é aí que está o problema da relação de quem está no mundo e quem está no reino. Primeiro, quem está no mundo não consegue ver quem está no reino. Porque dentro da mente de quem está no mundo, não tem a revelação para compreender que o outro está no reino. Pois a pessoa não está no reino. E ela não vê o outro como estando no reino. Agora, quando eu falo isso, alguém vai ficar bravo comigo. Mas, ao contrário, a função da academia é divertir. E cada um, se você tem certeza que está no reino, pronto, você está no reino. Agora, duas pessoas estão no reino, elas não se chocam. Não. Por quê? Porque entrelaçando as duas tem Cristo. Então elas têm que se entender, buscar entendimento. Aí é o entendimento espiritual. Elas têm que se entender, elas têm que conversar, têm que se relacionar, mas elas têm Cristo. Agora, se elas criam contenda, uma das duas não tem Cristo. E aí cada um tem que ver isso. E tem que, ao ouvir o Espírito Santo, ter o discernimento. Então eu estou falando duas pessoas que estão no reino, eu vejo a probabilidade de conflito menor ou inexistente. Mas veja bem, haverá, porque há carne, e carne está corrompida. Então, duas pessoas no reino, elas estão corrompidas. Elas estão em processo de depuração, de santificação. Elas não são perfeitas por estarem no reino. Agora, que dirá uma que está no reino e outra que não está? Não tem condições. Agora, eu não estou querendo julgar, mas cada um reflita e fale com o Espírito Santo. Procure o discernimento espiritual daquilo que está acontecendo. O que nós não podemos é acusar, agredir o outro, senão é ficar claro que nós não estamos no reino. Porque Jesus Cristo veio, deu a vida dele por nós, para nós estarmos no reino. Ele veio falar do reino, hoje o reino é Cristo, o reino espiritual é Cristo. Então nós temos que entender a coisa a nível espiritual. Saber que estamos contaminados. Saber que erramos todos os dias. Agora, quando a pessoa não vê o erro nela, ela está sendo enganada por Lúcifer, né? Vai se devotar a um e aborrecer o Aí, outro, ó, ou amar a um e desprezar o outro. Não podeis. Veja a palavra contra essa dicotomia, essa divisão. Não podeis servir a dois senhores. Sabe o que ele faz, maneira linda, naquele capítulo 6 de Mateus? não podeis. Ele vai usar palavras que nos tocam profundamente. 3. A primeira, ansiedade. A segunda, inquietação. E a terceira, preocupação. Essas palavras são comuns demais para nós, não são? Elas andam na nossa mochila o dia inteiro, né? Ansiedade, inquietação e preocupação.
Sabe que o nosso Senhor Jesus nos ensina em Mateus 6? Estude Mateus 6. Ansiedade, inquietação. Senhores, é só olhar para o mundo e você vê as pessoas inquietas, ansiosas. As pessoas têm um vazio. Você percebe isso? Agitadas, correndo para baixo, para cima, para fazer as coisas do mundo. Quando nós devemos, onde estivermos, estarmos com Cristo. E onde estivermos, ser dirigidos pelo Espírito. E certos que vamos errar. Isso eu estou falando do Filho de Deus. Agora, o mundo não tem esse discernimento. Mas de que eu estou falando? Eu estou falando com o mundo. Eu estou falando com os religiosos. Eu estou falando com os filhos de Deus. Eu estou falando com os ímpios. Eu estou falando com os ateus. Eu estou advertindo. Eu estou testemunhando a minha vida. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou testemunhando a minha vida. E eu devo falar eu só quando eu errei. Mas qualquer coisa que eu faço certo é nós fizermos. Então vocês me perdoem se no meio da conversa eu falo eu querendo me enaltecer, estou errado. Estou pecando. Porque eu, sem o Espírito Santo me guiando, sou um mero trapo de imundície, um vaso sem conteúdo. Você vai chegar a uma conclusão que leva a todos nós a nos humilharmos diante do Senhor. Jesus nos ensina que uma vida ansiosa, uma vida inquieta e uma vida preocupada são sinais de um coração dividido. Coração dividido. Se o nosso coração é dividido entre o Senhor e qualquer outra coisa, nós vamos ser tomados de ansiedade. Nós queremos manter tudo e todos sob o controle de nossas mãos. Mas o Senhor... Eu vou aqui, então, como eu acabei de dizer, testemunhar meus erros. Esse querer ter as pessoas no controle, Deus me deu uma liderança. Na família eu sou líder. Qualquer homem é. Mas nunca liderei adequadamente. Quer seja com o cônjuge, com a mulher, quer seja com os filhos. Liderar a empresa, também nunca liderei adequadamente. Está aqui testemunho. Qual o problema? Rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por que segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele se relacionou e teve um filho com a vizinha dele lá do castelo, a Batseba, que era casada. Mas ele mata o próprio marido. Ele engravidou, tentou jogar a culpa, vamos dizer, para o marido. O marido não deu para se comprometer, digamos assim, para encurtar a história. Ele matou o marido. Isso o rei Davi, cujo coração é do agrado de Deus. Por quê? Porque rei Davi, ele se arrependeu. Eu também me arrependo de não ter tratado os meus relacionamentos amorosos e casamento adequadamente. E também com os filhos, consequentemente. E com os contratados, funcionários, adequadamente. Só que eu amadureci
E aí as pessoas não querem ver o vaso que hoje é um cristão verdadeiro. Olham para trás. Quem é que olha para trás? Quem faz as pessoas olharem para trás para ver o erro das outras? Só pode ser Lúcifer. Espírito Santo quer que a gente olhe para Cristo, para dizer assim: olha, Cristo deu a vida para salvar você. Cristo e Deus entendem que o rei Davi fez maiores bobagens, mas foi perdoado porque ele se arrependeu. Quem é Lucifer, quem está sendo levado pelo mundo, que não tem a proteção de Deus, acaba olhando para trás para ver o defeito do outro, de jogar no presente do outro. Só que o outro já é outro. O outro já é outro. Por que, que o cristianismo leva a gente todo dia a ser outra pessoa? Senão, não estou sendo cristão verdadeiro. O cristianismo é um processo. Isso é processo que era ontem, não sou hoje. E o que é amanhã, não vou ser o que sou hoje. Eu estou em processo. Legal, né? Depois de tratar